Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar sequência. Hoje é sexta-feira, tá? Amanhã é de sexta-feira. E o vídeo de quinta, possivelmente eu não coloque ao ar, tá? Eu vou ter que fazer algumas edições nesse vídeo, porque na quinta-feira a gente prestou algumas manutenções que alguns detalhes que eu acabei filmando de alguns carros que vieram aqui para a oficina, eu de momento não queria colocar esse vídeo ao ar porque eu não julgo que ficou um conteúdo bacana. Mas a gente vai aprimorar isso aí e talvez nos próximos vídeos, aí no meio dos vídeos, a gente larga algumas cenas sobre o episódio de quinta-feira, tá bom? Outro detalhe também, né? Existem alguns vídeos que às vezes eu julgo não ser um conteúdo interessante e eu acabo postando e vocês interagem bastante no comentário, né? E esse é o feedback que eu tenho, que de certa forma vocês gostaram do conteúdo. Por exemplo, o vídeo onde eu fiz o reparo no nosso macaco jacaré, eu não iria colocar esse vídeo ao ar, porque ao meu ver não ficou interessante. E eu notei que houve uma boa aceitação de vocês nos próprios comentários, né? O pessoal interagiu. Ô gurizada, então, enquanto eu vou mexendo na Discovery, eu botei uma missão aqui para Alexandra, né? O nosso Ômega australiano 3.8 V6, né? Esse carro não abre as portas do lado de cá. A gente vê que, eu acredito que isso aqui foi no processo do leilão, né? O pessoal tinha que talvez abrir o carro para poder fazer o leilão. Então essas duas portas aqui não abrem, mas foi tentado abrir. Até que amassaram todo o friso, né? Principalmente o pessoal tentou botar aqueles ganchos para puxar o pino de porta, né? Inclusive esse pino de porta tá quebrado, né? Possivelmente o gancho enroscou ali, quebrou e o pessoal não conseguiu abrir, porque pelo que eu vi essas duas fechaduras estão emperradas, tá? Esse carro talvez ficou no local, enfim, que propiciou o travamento dessas duas fechaduras, né? No lado de cá, as duas portas abrem, né? A gente nota que aqui também o pessoal foi aberto com ferramentas, né? Ó, chegou a amassar aqui, ó. É uma pena, né? Um frisozinho desse aqui, não sei se isso acha para vender ou se teria recuperação, né? O carro tá desse jeito, gurizada. Por isso que esse carro foi apreendido numa blitz, né? Segundo o atual proprietário que comprou esse carro de leilão. Então o carro não tem chave, o carro não pega. O que a gente já verificou nesse carro, né? Eu nunca vi um Ômega australiano manual, tá? Por que eu nunca vi? Porque de fato não existe, né? Aqui no Brasil não veio. Todos eles são automáticos até onde eu sei, tá? Então esse carro já foi feito uma adaptação de câmbio manual. O primo tá aí. Achou um tênis para as crianças, mulher? Olha, ô Vigião, o pai achou um tênis pra você, ó. Vamos perguntar pro dono do carro aí se ele quer dar o tênis pra nós aí, ó. Eu chamo um tênisinho, ó. E não é dos ruins, gurizada, ó. Bom, a gente vai botar tudo aqui dentro, né? Tem até um galão de gasolina, pessoal. Meu Jesus, amado. De novo ainda, ó. Novo, novinho. Esse aqui eu já vou ligar pro dono do carro e já vou intimar ele, né? Ou ele vem pegar o carro ou ele me dá isso aí tudo pra mim. Senão ele que venha pegar o carro. Comigo é assim, gurizada. Quando eu quero uma coisa, eu forço a barra mesmo, sabe? Mas o carro é lindão por dentro, agora dá pra nós filmar aí, ó. Olha aí, ó. O carro é uma nave espacial, meu povo. Só arrebentou no meio esse câmbio manual aí, né? Mas enfim, vamos pensar pelo lado bom, né? Dá pra fazer bastante zerinho. Olha o carro aí, galera. Olha aí, ó. É um couro assim. É diferente, tá, pessoal? É diferente, ó. Os alto-falantes e tal, e tal, e tal, e tal. É um carro bem bacana, bem espaçoso, né? Eu particularmente eu acho mais bonito esse Ômega aqui do que o outro que veio depois desse, que é o Fit Power, né? GM sempre, né? Mantendo aquela boa isolamento, né? Borracha, né? Ó, bastante borracha nas vedações de porta. Esse aqui é um carro que você liga, gurizada, sai andar na BR e você não ouve barulho, né? Fora, é bem bacana. É um carro que você tá a 100 por hora e parece que tá andando a 40, por exemplo assim, né? Ele tem uma acústica muito bacana. Todo o isolamento aqui também, né? Na parte ali, ó, de dentro, parte de caixa de roda, né? É bem isolado, enfim, é uma coisa bem bacana, tá? E aí, gurizada, aqui na Discovery, então a gente desmontou algumas coisas e eu vou mostrar o que a gente já encontrou para poder elaborar o quadro de manutenção para esse carro, né? Então, praxe, né? Trocar óleo, filtro de ar, filtro de óleo, fazer a limpeza do corpo de borboleta, que tá bem sujo. Ó. E esse carro, gurizada, pelo que a gente nota, é um carro que há muito tempo não era feito assim uma manutenção meio que geral, tá? É um carro muito robusto. Então, trocar óleo, filtro, fazer esse detalhe. Vela de ignição, pelo que eu olhei, já foi trocada, já não é mais original, né? E não saiu a vela, tá, gurizada? Isso é um agravante, eu tentei frouxar a vela, ela tá travada. A gente vai ter que analisar qual caminho a gente adota daí pra frente agora. Óleo de hidráulico tem que ser trocado, fluido do radiador também, fluido de freio também, tá bem abaixo do nível.
e tem que ser trocado, tá bem contaminado. Bastante sujeira já perceptível, né? Contaminação, decomposição do óleo de freio. Até na própria boia aqui, ó, já é perceptível isso aí. A água do radiador também, o aditivo já está vencido. O óleo de hidráulico tem que ser trocado também. E é isso aí, aqui na parte de cima é isso. Na parte de baixo, aqui, disco e pastilha tem que ser trocado. O disco, vocês podem ver que ele gastou mais no lado de dentro, ó, no lado de dentro do que no lado de fora. Isso acontece porque nesse sistema em questão, na maioria dos sistemas, né? Mas como é um carro muito pesado, a pressão hidráulica do óleo de freio, ela calça primeiro do lado de lá, daí ancora a pinça para poder atuar o lado de cá. Então a gente tem dois, vamos dizer assim, dois cilindros aqui, né? Que um só é atuante, então só o lado de cá atua, e aí ele calça aqui e puxa. Então o primeiro que encosta é sempre de dentro para fora. Então sempre vai gastar primeiro o disco mais, né, o lado de dentro para depois o lado de fora. É o que aconteceu aqui. Então assim, ó, a bucha, né, da bandeja superior, do braço oscilante superior, a dianteira ali tá com a bucha rasgada, não tem folga perceptível na alavanca, mas a bucha tá rasgada. Essa aqui de baixo tá estourada também, vou tentar mostrar para vocês aqui, mano. É meio difícil, pessoal, filmar e mostrar. A gente tinha que ir ali embaixo do carro, que ia ser mais fácil. Tá, quando eu estiver ali embaixo do carro eu tento mostrar pra vocês, tá? Coifas aí, ó, de terminal de direção, ó, rasgada. Pivô ali embaixo também tá com a coifa rasgada, porém não tem folga, mas tá rasgada. O carro tem muita folga no terminal na barra axial da caixa de direção. Esse é um detalhe que tem que ser corrigido também. Na parte de baixo, aqui, ó, vazamento na caixa de direção. A gente vê que essa caixa parece que já foi feito reparo, ou foi trocada e colocada uma usada, a gente não sabe, né? Tem um vazamentinho de óleo já no cárter, né, no subcárter ali. Isso ali é tranquilo de ser resolvido. Detalhe das buchas aqui, eu vou ver se consigo mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos ver se eu consigo, pessoal. Ó, olha lá, pessoal. Ó, estouradinha, né? A pivô aqui, a coifa tá rasgada, terminal aqui também, enfim. Eles não tem folga, mas é uma questão de tempo. Como já rasgou a coifa, vai começar a entrar sujeira e logo estoura, né? Vazamento de óleo, conforme eu falei. Do lado de lá, pessoal, se repete a mesma coisa, tá? Desgaste de disco, folga na barra axial da caixa de direção. O pivô, só os pivôs lá que os pivôs terminal que não estão com as coifas rasgadas, né? Daí tá normal essa parte. Bucha da barra estabilizadora tá bem ardida. Bucha do braço oscilante superior tá rasgada também, já tem que trocar. E as duas traseiras da bandeja, né, o braço oscilante inferior de baixo aí, que essa bandejona que vocês estão vendo, também estão estouradas aí as duas buchas, tá? E aí é isso. Amortecedor, né, desse carro, pelo que eu vi, é original de fábrica ainda. Na verdade, assim, gurizada, as únicas coisas que é nítido, né, que foi mexido nesse carro são as próprias buchas que já estão estouradas, que dá pra ver que já foram trocadas, né? A caixa de direção dá pra ver que já foi mexido também. Do mais aqui é tudo original de fábrica, tá? O amortecedor tem esse suorzinho aí que vocês estão vendo, ó. Isso aí já é um sinal de vazamento, tá? Na parte de cima aqui ele tá mais seco, ó, né? E aqui a gente tem um sinal de vazamento, ok? No lado de cá, a gente não tem aquele sinal de vazamento na parte de baixo, ele tá todo seco, porém a gente tem um suor maior na parte de cima. Então é isso. A parte traseira eu ainda não desmontei, mas... e tem folga também nos rolamentos. Nos dois rolamentos dianteiros tem uma folguinha. É um carro muito pesado, né? Olha o tamanho dessa roda. E é isso, pessoal. Tem mais detalhes, mais coisas, né? Mas de forma geral eu já tenho o suficiente de dados em mãos para poder entrar em contato com o dono. Essa semana a gente ficou fazendo cotação de peça, e aí agora a gente entra em contato com o dono do carro para poder ver que decisão a gente toma a partir daqui, né? A gente já tem um quadro de manutenção elaborado para poder corrigir tudo isso aí. E aí o dono nos dando liberação para fazer, a gente entra com o quadro de manutenção e resolve tudo isso aí, vocês vão acompanhar. Curiosidade aí para vocês, só vou abrir a porta, né, pessoal? Minha mão tá muito suja, eu não vou entrar dentro do carro. Eu tava rolando aí por baixo do carro para poder olhar as coisas, ó. Quando eu falo para vocês de semelhança com
Né? Ó, interruptor, né? Lembra muito da Ranger, da Export, Fiesta. Os design, né, dos botões. Mas é um carro, ó, fantástico, tá, gurizada? Assim, ó. Muito lindo. É literalmente uma nave espacial, tá? Tu recomenda, Carlos? Sim, eu recomendo. Beleza? Só que você não precisa ser o cara mais bem sucedido do mundo para comprar um carro desse, tá? Porém, você tem que estar com o teu nome no mercado bem tranquilo, porque se você precisar fazer talvez um financiamento, um empréstimo, para levantar um dinheiro de forma imediata para fazer alguma correção, você tem que fazer, porque essa caminhonete aqui, as peças, algumas peças são um valor até normal, mas existem peças aqui que o valor é fora da curva, tá? Fora da curva literalmente. Tá? Existem pecinhas às vezes desse tamanho que custam o valor da caminhonete em questão, tá? Só para que vocês entendam, tá? Como tem peças que custam o valor normal, tá? Enfim. Existem peças aqui que a gente consegue aplicar de marcas já renomadas, né? Que não são originais, mas são marcas de qualidade e que por aí vai. Detalhe das buchas ali, a princípio, se a gente for fazer o serviço, eu vou tentar comprar tudo em concessionárias, se a gente conseguir achar, para não ter dor de cabeça. Parte de disco, pastilha, essas coisas, dá para utilizar outras marcas que não são originais Land Rover, mas são originais de outros carros nacionais, como Toyota, Corolla, Honda, Chevrolet, Fiat, Ford, né? Um exemplo assim. Então essas peças dá para usar outras marcas, né? Até como óleo, fluido, né? Dá pra gente comprar de boas marcas que vai atender a recomendação, até uma norma superior ao que é exigido pela Land Rover aqui. Mas existem peças muito específicas que aí você tem que literalmente ou coloca uma peça tabajara que não vai ter durabilidade nenhuma e já vai pagar caro mesmo assim, ou você vai ter que comprar o original na concessionária e pagar o que de fato a Land Rover acha que seja o valor por aquela peça, né? O Omegazão já tomou um banho, ó. Olha aí como é que ficou bonito, gurizada. Já valorizou mais uns 10 mil reais, né? Olha aí como é que ficou bonito, né? Esse carro vocês podem ver que ele era lisão de lata, né? Tem um detalhezinho que o para-choque já foi pintado e tal, mas aqui começou a descascar o verniz, né? Porque o carro ficou muito tempo parado, né? Mas é um carro muito liso de lata, tá? Muito bonitão mesmo. O dono aí dá um banhozão de tinta nele, já vai ficar filézão mesmo. Tirou as carenagens lá, ó, pra gente poder remover aquele cilindro. Olha lá, gurizada, o que lembra aquele cilindro, ó, pessoal, olha lá, ó, que cilindro, o que é esse carro? Lembra o que eu tô falando, o que lembra, tá? Não tô falando que é o mesmo cilindro, tá? Mas lembra muito o cilindro do Monza Vectra, né? Até o conector do computador lá atrás já vi que é bem parecido com o do Corsa, inclusive. Baixei lá pra mim ver. Olha lá, ó. Olha lá, gurizada, o mesmo conector do Corsa. Então é isso aí. E aí, moço, saiu fácil? Saiu. Saiu fácil? Como é que é os parafusos? É tipo... Só tem um. Só um embaixo? Só um que é aqui embaixo. Não, mas só tinha um porque Não, só tem um mesmo. Ah, tá. Ele é só encaixado. Aí tem um que vem aqui. Tem que perguntar, né, pessoal? Porque às vezes só tem um parafuso porque os nabas já fizeram o padrão cacetaria, né? Um aqui embaixo. Só tem um embaixo e deu o resto encaixado, né? O resto é encaixado. Nada capa ou não? Não, parece muito. Aham. Show de bola. Não, mas deixa eu ver, mano, aqui. Tem dois parafusinhos aqui, ó. Ah, então tava sem. É, tava sem, ó. Vai dois não, aqui, aqui embaixo. é uma travinha, ó. Ah, não é parafuso, Não, é só uma É trava? a trava. Aí tu solta esse parafuso embaixo, Ah. desce ele pra poder soltar depois e Entendi, é só encaixado. Ah, entenderam, gurizada? Aí, vocês entenderam? Não, o Alexandre tá aí dando aula. Show de bola. E aí, tu já conseguiu olhar mais ou menos como é que vai fazer pra tirar esse cilindro lá? Não, talvez o cilindro saia, tá? Ele tem um pininho em cima. Só que aí nós precisaria da chave de ignição, né? Então vai ter que arrancar tudo fora mesmo. Pessoal, aqui o cilindro, né? Quando você tem a chave de ignição, você coloca a chave no local, vira, né? E você aperta, você vai fazer um furo na carcaça do cilindro num ponto estratégico, né? Onde ele vai ter uma trava interna. Esse não é o procedimento correto de ser feito, né? Mas é um procedimento que é possível para se fazer reparo. Lembrando que o fabricante não prevê essa situação, né? Então ele prevê quando isso aqui peça, quando dá problema aqui, tem que trocar tudo. Mas existe uma trava interna que ela não tem acesso, né? Ó, o cilindro é lacrado. Então vai da experiência de cada um no modelo do cilindro, né? Então ele vai imaginar que talvez a trava seja aqui. Então ele faz um furo com a furadeira aqui. E aí com a chave de fenda ele recua a trava e saca o cilindro. Mas para isso você precisa da chave de ignição, que é o que a gente não tem.
Então, de forma geral, a gente vai tentar remover tudo isso aqui e encaminhar isso pro chaveiro. Aí lá o chaveiro vai projetar uma chave, fazer o furo no local pré-determinado que ele sabe, né? E daí remove o cilindro e faz a chave nova e por aí vai. Ele tinha antena de mobilizador aqui? Tá aqui, ó. Deixa eu ver se essa chave é codificada ou não. Ah, é. Não, não é. É, pessoal, aparentemente Tinha só a lâmpada, e e um terminal aterrado, né? isso. Não, esse terminal aterrado é só pra aterrar a lâmpada aqui, acredito. Ô gurizada, aqui ó, aparentemente esse carro não usa chave codificada, tá? Aparentemente ele não usa chave codificada, não tem antena, ó. Ele não tem transponder, né? Não, desculpa. Ele não tem antena pra fazer a captura a comunicação com o transponder da chave, né? Não tem antena aqui pra ler o chip, né? Já é uma coisa boa. Então, se caso nós fizer uma direta lá, ó, só fazendo a direta lá, a gente faz ele funcionar. Já é menos 10 mil reais pro dono do carro gastar. Quem vê assim é verdade, né, gurizada? Bom, tem que trocar essas paletinhas aqui, já é mais uns 10 mil reais que nós vamos ganhar, né, pra trocar a paleta. A bateria tem que botar nova, já é mais uns 20 mil reais que nós vamos ganhar também. Se fosse assim, né, gurizada, eu tava milionário, né? Bom, gurizada, olha só. Conforme vocês viram ali o cilindro de ignição que a gente tirou e tal, agora o que nós vamos fazer? Vamos drenar o óleo desse carro. A gente tinha duas alternativas, né? Ou dava a partida com o óleo do jeito que tava aí mesmo, e corria o risco, né, disso gerar algum problema no motor. A gente já viu que o motor não tá travado. Ou trocar o óleo, né, que de fato seria o correto, ok? Mas aí tem aquele problema, né? A gente pode trocar o óleo e esse motor não entrar em funcionamento por algum problema que a gente ainda não sabe, né? Um exemplo assim, daí perderia esse óleo, um exemplo, né? Mas assim, o melhor a ser feito é o que a gente vai fazer aqui. Eu conversei com o dono e aí ele comprou o óleo. A gente vai drenar o óleo velho, abastecer com óleo novo e bater arranque. Partindo do princípio, como eu falei pra vocês da situação desse carro, tudo indica que bater chave vai funcionar, né? Então a gente tá partindo do princípio que vamos botar um óleo novo aí, não vai ter nada que impeça que esse motor entre em funcionamento. Aí é que tá os detalhes, né? A gente vai tentar tirar o bujão, gurizada, ó, e não tem mais bujão, ele tá todo maceteado na talhadeira ali, ó. E se vocês for ver, tem batida de talhadeira dos dois lados, né? Tanto no sentido horário quanto anti-horário. Isso prova pra gente que, por razão e circunstância desconhecida, estava sendo frouxado e apertado esse bujão com talhadeira. Eu tentei frouxar ele e não consegui. E agora a gente vai soldar aqui então um parafuso aqui, ó, para tentar fazer uma alavanca para a gente poder frouxar ele. Se vocês for olhar ao redor dele, tem um silicone vermelho, ó, tá? O mesmo silicone que foi aplicado na vedação do cárter, né? O que prova que ou esse carro passou em duas oficinas que utilizam a mesma cola linda, né, vermelha, ou o serviço foi feito no mesmo dia, né? A vedação do cárter utilizando silicone vermelho e o aperto do bujão com talhadeira também utilizando o silicone vermelho, né? Aí é claro, para nós ter certeza, depois a gente chama o perito aí, enfim, né? Mas fica aí por vocês a interpretação do fato. Beleza? Agora vamos soldar ali um parafuso para nós meter uma marretada ali para ver se nós bambeia ele. Pessoal, a ideia é essa, tá? A ideia é boa. E agora se vai prestar também não sei, né? Vamos ver. Olha aí, ó. Deu uns 40 pontos de solda ali. Agora vamos dar um joguinho nele aqui pra ver se com fé em Deus dê certo. Bom, tá aí, gurizada. Vocês já ouviram falar em respingo da ditadura? Esse bujão aqui é o tal do respingo da ditadura. Olha aí, ó. A situação do respingo da ditadura. Aqui é um anel que fizeram pra ele com silicone, né? Mas beleza. Ó. Soldei ali um baraguenite, deu uma marretada e ele soltou. Agora é o seguinte, forma provisória a gente vai montar com ele mesmo, só pra poder ligar esse carro e não perder muito tempo. E aí depois a gente providencia um outro bujão, caso não consiga achar, daí a gente vê o que a gente adota de procedimento pra poder resolver. Mas eu mostro pra vocês no decorrer dos vídeos aí. Já foi colocado óleo, né? Eu já drenei um pouco do combustível, coloquei uma bateria. Já consegui abrir aqui, gurizada, as duas portas. Já destravou, né? A elétrica as travas elétricas das duas portas aqui, pelo menos eu já vi que tá funcionando. E bom, e aí agora a gente vai fazer o seguinte, eu tirei um pouco da gasolina fora, tá meio ruim, mas catingando ainda ela tá, né? Então, não que o cheiro da gasolina seja um fator ao ponto da gente poder dizer se ela tá boa ou não, né? Mas a gente vai tentar ligar ele com esse combustível que tá no tanque mesmo. Beleza?
E aí na sequência eu já volto a filmar pra vocês aí, ver se conseguimos fazer o monstro despertar. Aqui dentro do carro tá a saída do comutador, que nem eu falei pra vocês de manhã. Lembra muito o comutador do Corsa, inclusive, a julgar aqui. Poderia dizer com um olhar rápido que é a mesma peça, né? E se tratando de GM, é algo que é bem possível que seja mesmo, né? Aqui na frente, ó, esse carro, ele era automático, né? Então foi adaptado a uma caixa de câmbio manual. Então nos carros automáticos ele tem aquele negócio que segura a chave enquanto você não deixa em parque aqui. Então toda aquela parafernália que teria que estar aqui já não existe mais. A gente também não tem a presença da antena, que teria que ler talvez o chip da chave. Então isso prova que esse carro não tem imobilizador na chave. Ou se de fato tem, foi eliminado, né? Porque pelo menos não tem antena aqui, enfim, e o carro estava montado. Então tudo indica que se a gente fizer uma direta aqui no computador, esse carro deve liberar bico e centelha. E acredito que não há nada que impeça ele de funcionar. Então vou colocar uma chave aqui, ó, e vou girar ele como se fosse fazer uma direta num carro convencional aí. Bom, ligar e já ligou, gurizada. Por enquanto não apagou a luz de óleo, né? Ele ligou e não apagou a luz de óleo. Vamos ver. Aí, gurizada, nós vamos chamar ele um pouquinho no acelerador aqui que vai dar certo. Vocês viram que ele tá pegando e morrendo, né? A gente pode ter ou um problema de fato de combustível, tá? Ou de fato o desgraçado tem imobilizador, que essa é a característica que faz o imobilizador da linha GM, né? Enfim, vamos ver agora. Vamos fazer mais alguns testes, pessoal. Depois, se eu chegar em alguma conclusão, eu conto pra vocês. Ou se é um defeito do imobilizador. Mas é estranho porque tava montado, gurizada. Então é estranho o que tá acontecendo aqui. Então eu acredito que seja gasolina mesmo. Ou até um problema ali na parte do corpo de aceleração, ou algum bico que não esteja conseguindo injetar o combustível suficiente, né? Que esse motor é V6 e tal. Então vamos analisar e depois eu conto pra vocês. Agora eu vou ter que parar de filmar aqui. Abraço. Aqui no Ômega a saga continua, gurizada. Agora a gente pode dizer que de certa forma a gente tem um pouquinho de gasolina lá no tanque, né? Ó, não é o defeito do carro, né, pessoal? Mas já vamos eliminar. Esse carro tem uma chave geral antiga aqui que tava fazendo o corte da bomba, ó. Ligação, uma chave geral até bem simples, né? Corta só o fio da bomba. E aí faz o acionamento do relé com o negativo. O positivo aqui da contactora do relé já foi pegado pelo próprio que vinha da bomba. E aí esse fio seguia aí por baixo, naquele padrão cacetaria, né? Que você já conhece. E aí terminava aqui no meio do console também aí no padrão cacetaria que vocês estão vendo aí, ó. Né? Então tá aí. E aí vem aqui nessa... Ah, é a chavezinha secreta, né? Bom, essa chavezinha aqui já não vai existir, que isso aqui a gente já vai eliminar. Já vamos cortar tudo esse mal aí, ó, pela raiz, tá? É isso aí, gurizada. Quando tem fio eu tô me achando, tá? Quando acaba os fios é que a coisa fica complicada. Mas se tem fio pra mim tá tranquilo. O problema é quando não tem. Aí é que é daquele jeito, dominado pelas forças alienígenas. Gurizada. E aí, quem é que conhece essa caixa aqui? Isso aqui é só os ninja mesmo que sabem que caixa que é essa, né? Só os especialistas mesmo em Chevrolet, né? Ó, ré pra trás aqui, ó. Ó. Que caixa que é essa, hein, meu jovem? Vou encavalar tudo aqui agora, hein? Vamos ver se ele pega. Vamos ver se ele pega, pesado. Ai. A gente continua aqui na luta, né? Pra ressuscitar então aí o Ômega, né? Olha. Então é o seguinte, já foi tirado lá um pouco das gambiarras do lado de lá. Aqui também, né? Na medida do possível. Tem mais algumas coisas que precisam ser feitas aqui, mas isso aqui não vem ao caso agora. Porque o intuito aí é fazer o carro funcionar, né?
Bom, pessoal, esse carro aqui ele não tem chip na chave, né? Então a ausência da chave desse carro não pode impossibilitar de que esse motor entre em funcionamento, ok? De forma simples para vocês entenderem, então não tem aquele chip, né, na chave, né? Então esse carro aqui basicamente, se você fizesse uma direta na ignição e desse um tranco, ele teria que ligar. É claro que não é o caso, porque esse carro utiliza câmbio automático, né? Original de fábrica, né? Aqui já foi adaptado um manual, ok? Então sim, na configuração com que esse carro está agora, se ligasse a ignição e desse um tranquinho, ele teria que pegar, ok? Então esse carro ele ameaça ligar, às vezes até entra em funcionamento, não consegue abrir giro e logo desliga, né? Característica muito parecida de carro quando tem realmente problema de mobilizador, ok? Mas não é o caso aqui. Haja visto que eu já falei para vocês que esse carro não tem mobilizador de fato, ele não possui chip da chave, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês o que o carro está fazendo e depois eu comento para vocês a respeito sobre essa característica e a conclusão que eu tenho sobre esse defeito que o carro está fazendo aqui. Beleza? A Alexandra vai pegar e vai ligar o carro e desligar conforme eu for falando. E aí eu vou mostrando para vocês aqui. Aqui eu coloquei alguns detalhes só para ficar didático no vídeo, né? Para vocês acompanhar a minha linha de raciocínio. Então eu desconectei um cabo de vela ali do motor. Coloquei numa vela ali que é para vocês poderem ver a faísca. E essa caneta de polaridade está ligada no conector do bico. E quando o bico injetar, essa caneta ela vai ter que pulsar aqui, ó, o LED verde, né? Intercalando o verde com o vermelho, né? Pulsando, ok? Então a Alexandra agora vai desligar a chave, ok? Ficou verde porque tá tudo desligado, então tá aterrado toda a rede. A Alexandra vai ligar a chave agora. Ó, desliga a chave, Alexandra. Liga de novo. Desliga. Liga de novo. Desliga. Liga de novo, tá. Pode deixar desligada. Vocês viram que na primeira ligada de chave que a Alexandra deu, o bico foi energizado positivamente e depois voltou a ciclar com um ciclo de negativo, né? Ok, nesse momento, é uma estratégia que essa e outras injeção utiliza, que é para facilitar a partida. Na primeira ligada de chave, após um período que o carro ficou desligado, que é o caso aqui, ele estava parado um tempo, o bico pulsa rapidamente para pulverizar um pouco de gasolina na admissão para facilitar a partida, tá? Então esse carro faz isso. Então você deixa ele um pouco parado, quando você vem ligar a chave, ele pulsa o bico, né? E aí logo em seguida, quando você vai bater arranque, o motor entra em funcionamento pelaquela primeira pulverizada que ele deu. E não porque o bico injetor continuou pulsando para que o motor entre de fato em funcionamento. Vocês estão entendendo? Ele só queima aquele restinho de gasolina que tem aqui e logo apaga. Eu vou pedir para a Alexandra ligar o motor agora, tentar ligar. Vocês vão ver que ele ameaça entrar em funcionamento. O bico ameaça ficar pulsando por alguns segundos. E logo depois ele para de pulsar e fica só o LED vermelho aceso. E a vela lá continua dando faísca. Ou seja, a gente tem faísca, mas não tem a injeção de combustível, tá bom? Vou tirar esse fio aqui da frente, ó. Vai ficar mais fácil para vocês poderem enxergar ali. Vai lá, Alexandra, tenta ligar. Ó, desliga a chave. Pessoal, a ventoinha do carro aqui ligou, porque a gente tá com a bateria já um pouco descarregada. E aí quando baixa um pouco a tensão, o modo entra em recover e ativa a ventoinha do ar-condicionado. Tá uma estratégia da injeção também. Vocês viram ali que a Alexandra tentou ligar, o carro ameaçou pegar, ficou se tremendo, né? Mas o bico aqui, ó, não pulsava mais o bico. Porém a faísca lá continuava faiscando. Mas o bico não pulsa. De novo, Alexandra, faz ligar lá. Ó, o motor tava funcionando, desliga a chave. O motor tava funcionando, vocês viram, porque tinha faísca, porém não tinha injeção de combustível, né? O que tá acontecendo nesse carro, gurizada? Ele, quando você bate arranque, o bico bate 2 ou 3 vezes no máximo e depois ele para, né? O motor até fica funcionando às vezes por alguns segundos, às vezes até 20, 30 segundos. É meio embaralhado porque o motor está queimando aquele resto de combustível que foi injetado nessas 2, 3 pulsadas que o eletroinjetor deu. Porém, o bico teria que continuar pulsando assim como o motor vai dando, assim como o motor vai fazendo o módulo, né? Vai fazendo faísca ali. E ele não faz isso, ele não pulsa os bicos.
Ok? De novo lá, Alexandre, só para mostrar para vocês mais uma vez. Vamos lá. Ó. Ó, pegou, tem faísca, ó, mas não tem pulso, ó. Ó, fechou? Então pode desligar aí, Alexandre. Pode desligar a chave. Bom, gurizada, qual que é a conclusão aí que eu cheguei depois de trabalhar aí nesse carro aí, enfim, né? Olha só. O sensor de rotação desse carro estava desligado. O sensor de rotação estava desligado. Fui ali, conectei, enfim. O carro tem chave geral, o carro tem bastante defeitinho elétrico e por aí vai. Mas um detalhe que chama bastante atenção desse carro é que ele foi adaptado a um câmbio manual. Olha lá, ó. Um câmbio manual. E não existe, né, o Ômega com câmbio manual, né? Todo ele, assim que a gente conhece, é automático. Então o câmbio automático ele tem um módulo que se comunica de certa forma com o módulo de injeção, os dois trocam informação e por aí vai. Então tem sinais, né, de rotação que saem do módulo de injeção, que vão ao módulo do câmbio e esse sinal é devolvido para o módulo de ignição para poder fazer faísca e poder de certa forma pulsar os bicos. Estão me entendendo? A história que o dono do carro aqui que comprou esse carro contou para mim é que esse carro ele comprou de leilão da polícia, se não me falha a memória. Então, tecnicamente, esse carro foi apreendido rodando, né? O carro estava andando, parou numa blitz, tinha problema de documentação, foi preso e foi no pátio. Então, era só a gente fazer alguma coisa aqui e fazer esse carro ligar. Haja visto que o carro estava andando. Porém, gurizada, eu não sei o que de fato aconteceu aí, mas pelo que eu analisei aqui no carro, eu venho a falar a vocês que a história não é bem essa, tá? Não é bem o que foi contado aí pro dono do carro, tá? Porque é o seguinte, esse carro está com o sensor de rotação desligado. Se esse carro foi apreendido, gurizada, não teria por que estar com o sensor de rotação desligado. Isso prova que em alguma fase da vida desse carro, algum mecânico já chegou numa conclusão muito parecida com o que eu cheguei hoje aqui. E todo mundo que entende um pouquinho de gestão eletrônica, a primeira coisa que iria testar é o sensor de rotação. Sensor esse que já estava desligado, dando a entender que outro profissional já andou fuçando por lá para ver se o sensor estava funcionando. Então não tem cabimento essa história de que o carro foi apreendido. Na minha humilde opinião, tá? Esse carro foi feita a adaptação do câmbio manual. Após a adaptação do câmbio manual, foram removido ali o módulo e após isso aí o carro não entrou mais em funcionamento. A mecânica que fez a adaptação do câmbio manual não conseguiu fazer o carro entrar em funcionamento e a partir daí esse carro vem a ficar parado. Talvez visitando algumas oficinas. Mas e por que tu fala isso, Carlos, visitando algumas oficinas? Porque vocês lembram aquelas papeladas que tinha dentro do carro, que por aí vai? Pois é, a gente deu uma olhada ali nas papeladas e tinha vários orçamentos de autoelétricas. Entendeu? Para trocar modo, para adaptar a injeção programável, né? Para fazer várias coisas, tinha vários orçamentos ali. Então quer dizer, o dono desse carro, após a adaptação do câmbio manual, tentou fazer esse motor funcionar em diversas oficinas e não conseguiram. Possivelmente esse carro era financiado, ele parou de pagar e o carro foi apreendido. Tá? Então, de fato, ao meu ver, esse carro não funcionou mais após a remoção do câmbio automático e a instalação de um câmbio manual. Tá? Então é isso, beleza? Eu já sei qual é o defeito, sei o que é possível ser feito para que a gente possa obter um resultado positivo aqui, mas esse fato desse entendimento de que o carro teria sido apreendido numa blitz me levou para um caminho totalmente contrário, né? Então, após a gente ir analisando e testando, analisei o esquema elétrico do carro, né? E que por aí vai. Hoje, inclusive, a gente está sem internet aqui na oficina, então está até dificultoso a gente entrar no computador. Mas eu tinha alguns esquemas em papel, né? Em livros, né? Comecei a olhar e tal, analisar o esquema elétrico, vi que o sinal de rotação ele vai para o módulo do câmbio não está mais aqui. Né? Então essa história de que o carro foi apreendido andando não bate. Ele até pode ter sido apreendido em cima de um guincho, até aí concordo, que é uma situação possível, tá? Esse carro talvez tinha débito, né? E o guincho que estava guinchando ele em ocasião talvez tinha débito também. Foi parado na blitz o guincho com o ômega em cima e foram os dois presos. Até aí eu concordo, tá? Agora, de que o carro estava funcionando, isso não. Tá? Isso não. Porque no Brasil é assim, né? Se você se finge de burro, você é humilde. Se você mostra conhecimento numa área, você é arrogante, né? Então, assim, eu tenho certeza do que eu estou falando, né? Só estou usando aqui uns termos meio simples, meio chucrão e tal, que é para, de certa forma, vocês me entenderem aí, ninguém me julgar como... Enfim, tá?
Mas de fato o carro, a história não foi bem a que foi contada aí ao dono do carro que comprou. Tem jeito? Tem. Foi uma boa compra? Ainda mesmo assim acredito que foi. Você indicaria comprar um carro desse? Com certeza, acho que é uma máquina, uma super máquina, né? Mas agora a história já mudou, beleza? Então agora é entrar em contato com o proprietário, passar as coordenadas para ele. Aqui na minha oficina a solução só depende de você. Quando eu falo você, é você dono do carro. Entrar em contato agora com o dono do carro para ele poder liberar o orçamento aí para a gente poder mexer e botar de fato a máquina para funcionar. Beleza, gurizada? Que vai funcionar. Vai funcionar. Nem que para isso talvez a gente tenha que botar um câmbio automático de volta, né? Brincadeira, gurizada. Vai funcionar com câmbio manual, tá? Mas é isso aí, só para esclarecer a vocês mesmo, tá? Às vezes a gente meio que... O gurizão aqui, às vezes assim, o pessoal olha pra gente, às vezes acha que a gente é meio bobinho, né? Mas de bobo a gente só tem a cara, gurizada. A gente só se finge de bobo que é pra poder se fingir de leitão pra mamar deitado, né? Beleza, gurizada? Então é isso aí. Vamos à luta. E não tá morto quem peleia, né? E é isso aí. Será que vamos dar jeito do homem, não? Não sei, vamos ver.